conectados com a palavra de Deus e conectadinhos com as mulheres da Bíblia. Seja bem-vindo no canal de YouTube, na página, no Facebook e no Instagram, conectados com a palavra de Deus. Gratidão a Deus pela sua vida, gratidão a Deus por mais um dia podermos estar aqui compartilhando da palavra de Deus. Você que se inscreveu, que segue na página, compartilhe. Você não imagina a importância de você compartilhar. Uma vida pode ser mudada, transformada, porque você compartilhou e a bênção vai vir sem medida, recalcada, sacudida sobre a sua vida. Compartilhe e seja abençoado. Em continuação da palavra Mulheres da Bíblia, vamos falar sobre Lloyd. Nós encontramos a vida de Lloyd no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo que também habita em ti. Olha só, Timóteo foi elogiado, foi mencionado nas pregações de Paulo e também admirado pela sua fé. Timóteo era um obreiro temente a Deus, um obreiro jovem que ajudou na viagem com Paulo. Ele era um rapaz de exemplo e Paulo fez questão de deixar isso claro. Mas ele viu algo tremendo na vida de Timóteo, porque ele disse nesse versículo, trazendo à memória a fé não fingida, mas aquela verdadeira que há em ti, a qual habitou primeiro na sua avó e depois na sua mãe, Eunice, a sua avó Lloyd, e depois a sua mãe Eunice, e estou certo, disse Paulo, que está em você. Então, aquele jovem obreiro dedicado na obra de Deus, que ajudava Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava ali demonstrando uma obra não fingida, uma fé não fingida que vinha da sua avó e que passou para a filha e passou para o seu neto. Que maravilha! Você é uma aliança da graça. É um legado que a avó foi deixando e foi passando, uma fé não fingida, mas verdadeira em Cristo. E que Timóteo foi citado algumas vezes na Bíblia pela sua fé, pelo seu jeito, pela sua obra de fé. Um menino, um jovem esforçado. E Paulo fez questão de falar que estou certo que há em ti, porque ele demonstrou provas de fé. E ainda mais conhecendo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de experiências com Deus, um homem que viu em Timóteo uma pessoa de fé, mas não que a fé não estava ali, somente ali, estava de geração a geração. A Bíblia também ali registra, em 2 Timóteo 1,5, que se nós formos analisar, que o Paulo falou, o que nos interessa destacar aqui é que essa fé não foi enterrada com ela. Então podemos entender que a sua avó faleceu, porém a sua fé ficou viva, real e verdadeira, não fingida, mas verdadeira. Nós vemos muitas vezes vó, tem aquela fé, homens valorosos, mulheres já com a idade avançada, mas firme, não somente na fé, mas a sua mente preservada, sua memória preservada. Eu tenho um exemplo que eu vivia há um tempo, 10 anos, com amigos já de idade, que é o pastor Maciel. E eu chamava ele de vô, porque ele conhecia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu não nasci num lar cristão, mas geralmente nós que não nascemos em lar cristão, quando nós vamos para Jesus, eu já faz 27 anos que sirvo a Deus. Mas quando a gente vai para Jesus, a gente acaba observando, né, a fé das pessoas. E as pessoas também olham para a gente, quantos anos faz que você está na igreja,
qual é as tuas obras, porque falar, todo mundo fala, né? Palavras e mais palavras, mas a atitude, a vida da pessoa é bem diferente. Então, hoje, ainda até hoje, já faz mais de 12 anos que o pastor Marcel partiu para a eternidade, mas tem coisas que eu aprendi. Ele sempre dizia para mim, às vezes eu passava a tarde toda lá, e ele dizia para mim, irmã Mara, olhe para a palavra, não olhe para o homem. Creia na palavra, viva a palavra. Ela que diz que é para nós examinar as escrituras para cuidar, ter nela a vida eterna, a salvação. Não é o homem. E aquilo eu guardei, vai para o resto da minha vida. E não é só isso, quantas coisas eu aprendi. Mas a maior de todas é você olhar para a palavra. Porque às vezes o pregador, ou o homem, ou a mulher está lá pregando, mas ele não vive aquilo que prega. Pois a palavra, ela é real, ela não é fingida, ela é verdadeira. E tudo que é verdadeiro, ele vai de geração a geração. Ele faz aquela aliança cristã, uma aliança eterna. Nós vemos que Paulo lembra de Lloyd e de Eunice com amor. E hoje eu também lembro, dos ensinamentos que eu aprendi com pessoas que já partiram para a eternidade com amor, porque me ensinaram e eu vou levar para o resto da minha vida. Então, quando você vai para a igreja, eu não sei você, mas sempre olhar para alguém que deixa um legado, que tem uma história para contar, que vive a palavra de Deus. Porque falar, todo mundo fala, a irmã Mara fala, todo mundo fala, mas e a palavra? Está convivendo com o que diz a palavra? Tem essa fé não fingida, mas verdadeira, que transmite, que deixa um legado, mesmo depois que você já partiu para a eternidade. O que as pessoas vão lembrar com você? Paulo lembrava de Lloyd com amor, essa avó que deixou esse legado. Eu cito esse pastor porque me deixou esse legado para mim. E eu lembro com amor os ensinamentos dele. Eu cheguei um dia tão triste por algo muito triste que aconteceu e eu não esperava. E eu cheguei e comecei a chorar. E ele falou, o que está acontecendo? E eu contei, e ele disse, irmã, olhe para a palavra. Daquele dia em diante, nunca mais. Pode me falarem o que quiserem, pode dizerem o que quiserem de mim, ou sei lá, da situação. Eu olho para a palavra, porque a palavra que me dá vida é cuidar, ler a palavra, porque ela nos traz a vida eterna. Não, se o que o pregador, o que o homem ou a mulher pregou condiz com a palavra, amém. Aí você tem uma aliança, aí acontece o amor de Deus, a fé não fingida. Mas quando às vezes alguém prega uma palavra ou diz uma palavra para você, mesmo sendo cristão ou não, ou alguém da tua família diz uma palavra, mas não fecha com a palavra de Deus, então nós vamos ficar com a palavra, um exemplo, como Timóteo. Ele refletiu o exemplo de fé não fingida, mas verdadeira de sua avó. Que eu e você vamos refletir a fé verdadeira, não fingida, mas verdadeira em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Fique com a palavra. Deus abençoe a sua vida e a sua família.